Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo de número 7. Hoje nós vamos iniciar o encerramento desse sermão. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 24 ao versículo de número 27. Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 a 27. Aí a parte em que Jesus termina as suas falas. O versículo 28 e 29 já é uma narrativa, já não é mais parte do discurso do nosso Senhor Jesus. Então, aqui nós estamos encerrando o Sermão do Monte. Esses últimos versículos, esses 4 últimos versículos, encerram, assim, o Sermão do Monte. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar. Nos diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, que aqui já foi lida, e pedir que o Senhor aplique ao nosso coração, nos instrua para a glória e honra do Teu nome. Amém. Meus queridos, quando nós estávamos falando dos versículos anteriores, que vai do versículo 15 até o versículo de número 23, por diversas vezes eu afirmei que essas palavras, que essa passagem que aqui se encontram, né, essas duas formas que o Senhor Jesus usa para a aplicação, elas estão entre as mais solenes de toda a Bíblia. Nós entendemos por que ela é isso à medida que nós estudamos. Contudo, nós agora chegamos no versículo de número 24 a 27. E ao considerar esse versículo, ao olhar para esses versículos, para essa nova passagem, eu sou tendencioso, eu tendo a dizer que elas são ainda mais inspiradoras de reverência. Elas deveriam de nos chamar de forma muito solene a atenção para os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus está apresentando, né? Aqui nós temos uma daquelas passagens bíblicas extremamente conhecidas. Mesmo aquelas pessoas que não têm muita informação sobre as Escrituras ou muito domínio sobre as Escrituras, já ouviram falar dessa passagem. A gente a vê, às vezes, como versículos soltos, ou vê em pregações, até como provérbio citado por pessoas no dia a dia, né? Talvez entre aquelas partes bíblicas conhecidas e muito bem conhecidas, essa passagem aqui, ela vai estar entre ali o Salmo 23, né, em tamanho de conhecimento, de forma de divulgação. Eu acredito que ela só perde para João 3,16, a título de conhecimento. Então é raro você conversar com um crente. Eu, pelo menos nessa minha caminhada, nunca encontrei um crente que nunca tenha ouvido falar dessa passagem. Né? Então ela é muito conhecida. E talvez por ela ser exatamente tão conhecida, a gente tende a não se preocupar com ela ou não atinar para a sua profundidade e para o seu ensino, né? Para a importância que ela tem para nós. Um outro problema que às vezes nós temos ao apreciar essa passagem é porque geralmente ela é apreciada fora, deslocada do contexto do Sermão do Monte. Às vezes ela se vê como uma pregação única, separada. E não como nós estamos fazendo, expondo todo o sermão e estudando todo o sermão. Isso também empobrece o entendimento e deixa ele um pouco mais superficial. E nós precisamos de lembrar que essa aqui é a conclusão do Sermão do Monte. É a parte em que Jesus termina a sua fala. E o nosso Senhor já havia terminado o seu sermão, por assim dizer,
porque aqui nós temos a aplicação do sermão. Ele termina o seu sermão ali nos versículos 13 a 14, quando ele convida os seus ouvintes a fazerem uma escolha, né? Eles deveriam de tomar uma posição, deveriam de tomar uma direção, eles deveriam de seguir, e ali ou eles entrariam pela porta estreita e caminhariam um caminho apertado, ou eles entrariam pela porta larga e caminhariam pelo caminho largo, né? E aqui eu queria abrir um adendo para a gente. Todo sermão, se ele é um sermão pregado à luz das Escrituras, se ele é um sermão pregado de forma a expor o Evangelho do nosso Senhor, a conclusão do sermão levará você a uma decisão, a um posicionamento. Você sempre terá que tomar uma ou outra direção. Não dá para você ouvir um sermão e sair da mesma forma. Ele precisa de levar você a tomar uma decisão sobre o que você vai fazer. Então é importante a gente atinar para isso, porque Jesus entende essa necessidade e porque ele sabia que aquele grupo não poderia ficar isento disso, não havia como ficar apático da sua mensagem. Ele faz essa aplicação de diversas formas. E talvez esse seja uma das fraquezas dos sermões atuais. A gente não tem se dedicado tanto na aplicação, quanto a gente tem se dedicado na apresentação do sermão. A gente apresenta muito bem o sermão, e na conclusão a gente termina rapidamente. Mas se você for observar aqui, do versículo 15 ao versículo de número 27, Jesus só está aplicando. Ele usa 3 aplicações para o seu sermão. E isso deveria chamar a nossa atenção. E nos chamar a atenção para quando nós estivermos ouvindo o sermão e perceber que ele vai nos levar a uma decisão. Aqui não há meio termo. Aqui não tem como ficar parado sem passar a porta. Não há como você chegar a esse ponto aqui e você simplesmente falar, bom, desisto, volto para trás. O sermão de Jesus leva você a, dentro do entendimento, escolher uma porta. A orientação dele é que se deva escolher a porta estreita. Entrai pela porta estreita. E ele diz o motivo, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Então nós não devemos de entrar por essa porta. Mas nós devemos lembrar também que o nosso Senhor Jesus ele está falando para crentes. O sermão dele tem a ver com os cidadãos do reino dos céus. O sermão dele não é pregado para quem não nasceu de novo. Então as pessoas que não nasceram de novo, elas nunca irão, de forma alguma, escolher a porta estreita. Elas diriam, deixa o senhor com a sua porta para cá, deixa eu seguir a minha vida do jeito que está, passando pela porta larga. E aqui o Senhor então conclui o sermão. Perceba que ao final desse sermão, nessa conclusão, naquela multidão que estava ouvindo o sermão ao sopé do monte, enquanto Jesus pregava, estavam ali os seus apóstolos, os seus discípulos mais perto e toda a multidão assentada, ouvindo o sermão de Jesus. No final do sermão, a multidão foi dividida em 2 grupos. Aqueles que entraram pela porta estreita e aqueles que permaneceram na porta larga. No final do sermão, ainda que todos caminhassem juntos, seguindo após Jesus, o rebanho foi separado. Aqueles que ouviram a voz do seu pastor, seguiram a voz do seu pastor. Qual é a conclusão, então, do sermão? Nosso Senhor diz que o seu discípulo, que a sua ovelha, irá entrar pela porta estreita. E aquele que não pertence a ele, caminhará pela porta larga. Essa é a conclusão. Entretanto, todavia, o mestre que aqui está pregando, ele não apenas conhece aquilo que ele está falando, mas ele conhece o íntimo daqueles que estão ouvindo. E de todos aqueles que iriam ouvir com o passar dos anos. Quase 2000 anos depois, nós ainda ouvimos Jesus falando através da leitura deste sermão.
E aqui, conhecendo então, sendo Ele o próprio Deus, que conhece o íntimo e o coração do Senhor, dos seus ouvintes, conhecendo as limitações que nós temos, conhecendo a dificuldade que nós temos, às vezes, de captar as coisas, de entender ou de ajustar de forma correta, para que a gente esteja certo na escolha que nós estamos fazendo, Ele então agora começa a apresentar, através da aplicação, fórmulas da gente perceber se realmente entramos pelo caminho estreito, estamos caminhando pelo caminho estreito. Ele começa a mostrar para a gente avaliar se a gente realmente passou pela porta estreita. E o caminho, então, apertado é o nosso caminho. Ele vai nos mostrar aqui, primeiro, como nós devemos reconhecer e evitar as sutis tentações e perigos que nós vamos enfrentar, a qual nós vamos ser confrontados à medida que nós entramos por esse caminho. Então é isso que ele está fazendo. Tá certo? Essa passagem agora, a partir do 15 até o final, ele está exatamente fazendo isso. Você entrou pelo caminho, tem certeza? Perceba se você tem certeza de que entrou pelo caminho. Porque isso e isso vai mostrar se você entrou pelo caminho ou não. Então, o que nós temos é a aplicação final. Perceba aqui que no versículo 24, o nosso Senhor vai dizer assim, todo aquele pois, ele usa uma conjunção aqui. Eu gosto da tradução da NVI, porque ela coloca uma conjunção conclusiva. Em vez dela usar pois, ela diz portanto. Então o versículo começa assim, portanto, todo aquele que... E desta forma, linka diretamente com a mensagem anterior que ele havia falado. Ali da onde ele falou sobre os falsos, ou sobre o auto-engano. Sobre aquele que está enganado, que está vivendo uma auto-ilusão, achando que está salvo enquanto não está salvo. Essa é a parte principal que Jesus apresenta na conclusão anterior. Então ele liga isso, tá certo? Seria mais ou menos assim. Veja só, versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Portanto, todo aquele, percebe? A ligação fica melhor. E é justamente isso que Jesus está fazendo essa ligação. A finalidade dele aqui é dizer que esse argumento, que essa sua agora aplicação, através dessa parábola que ele conta, através dessa ilustração que ele apresenta, ela está diretamente ligada à observação da anterior. Ele não mudou o assunto, tá certo? Vai tratar da advertência sobre o perigo que nós temos em relação à obediência ao Senhor. Da forma como nós estamos ouvindo e nos contentando com o Evangelho, nos contentando com a palavra do Senhor, mas talvez não estejamos colocando em prática como deveríamos. E aí nós podemos viver na superficialidade e no engano. É isso que ele vai trazer como aplicação. Então ele aqui, enquanto na outra, enquanto na aplicação anterior, ele nos faz avaliar o auto-engano, aqui ele diz que esse auto-engano, ele pode ser acompanhado de uma alta ilusão. De nós olharmos para nós mesmos com um olhar iludido, achando que somos uma coisa e somos outra. Achamos que estamos num local e estamos em outro. Ele vai trabalhar essa questão. Mas a Bíblia toda é cheia de advertência. Há muitos locais que nós temos visto a advertência contra esse perigo de nós sermos levados pelos falsos mestres, nós sermos levados pelos falsos ensinamentos, nós nos perdermos nessa direção. Aliás, nós estamos vendo isso, né, no domingo à noite, enquanto nós estudamos aqui a segunda carta de João. Eu falei que está linkando direitinho os assuntos, né? E nós encontramos sempre, então, nesse perigo, queridos. Nós sempre vamos encontrar diante dessa situação. Aí o que Jesus vai fazer aqui?
E vai dizer, então, apresentando um retrato, ele vai usar uma ilustração muito atrativa, uma ilustração que ela é muito simples, fácil de ser compreendida. Qualquer pessoa sem muito conhecimento consegue entender do que Jesus está fazendo, o que ele está dizendo, né? Mas ao mesmo tempo é algo extremamente profundo. Algo extremamente profundo. Pergunta ou comentário? Alguém? Não? Então vamos continuar. A melhor maneira da gente abordar esse quadro é a gente entender como é que está a condição que foi apresentada. Então nós temos... você tem uma pergunta? Desculpe, Manuel. Não, é porque eu também não levantei a mão. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Jesus, quando está falando aqui, o versículo 24, ele se refere exclusivamente ao Sermão do Monte ou toda a sua palavra? Esse final, quando ele fala que todo aquele que ouve estas minhas palavras, se refere exclusivamente ao Sermão do Monte ou é toda a palavra? De modo geral, ela vai servir para toda a palavra de Jesus, mas perceba que a própria condição do texto aponta para o que Jesus está falando, que é para o Sermão do Monte, né? Todo aquele que ouve, pois, estas palavras. Então, ele está realmente se referindo ao que ele está falando aqui. É uma aplicação exclusiva daquilo do Sermão do Monte. Certo? Mais alguém? Não? Então vamos lá. O que a gente precisa de fazer? A gente precisa de entender o quadro de um modo geral, ok? Então eu já havia dito para vocês que o que nós temos aqui é uma outra aplicação do que Jesus fala de todo o seu sermão. Então tudo o que ele fala, né, desde o momento em que ele começa com a bem-aventurança, até terminar na questão de que acertam por ela, tudo que ele fala ali está exatamente agora sendo aplicado. E ele vai aplicar isso através de vários versículos, né? Ele começa dizendo aqui sobre os falsos profetas. Ele começa a mostrar, e a intenção de Jesus é nos alertar do perigo de sermos enganados pela aparência. Observa que o tempo todo Jesus vai estar usando a ideia do engano. Aí se você estava domingo à noite aqui, você vai lembrar que eu falei que o significado de engano é embuste. Não é algo simples. A gente usa assim, desculpa que eu me enganei, como se fosse algo inocente. Não é algo inocente, é algo premeditado. Então quando você lê engano aqui, você vai perceber que Jesus está tratando de algo muito sério, porque é algo que foi preparado para exatamente iludir você, para atrair você e desviar você do caminho e da intenção. Tudo que foi feito foi pensado dessa forma. Então ele vai dizer que nós temos o risco aqui de sermos enganados pela aparência. Versículo de número 15 ao 20, ele trata desse assunto, tá certo? É como se ele dissesse assim, olha, na sua caminhada, no seu dia a dia, diante da porta a qual você se encontra, a qual você sempre deve caminhar, que é a porta estreita, sempre atravessar por ela, pelo caminho que você deve sempre andar, que é apertado, é possível, e é mais provável que aconteça, que pessoas simpáticas, acolhedoras, sorridentes, se aproximem de você, chame a sua atenção, esteja ali aos lados de você, mas não se engane, porque são lobos em peles de ovelha. Por dentro são lobos devoradores, lobos vorazes. Então é muito fácil nós sermos enganados por essas pessoas se nós formos superficiais demais no nosso julgamento. Se nós formos simplistas demais com as coisas. Se o nosso critério for muito baixo. O Senhor, é claro, ele disse que nós não devemos então julgar pela aparência.
mas que nós devemos antes ir a fundo dentro dessa pessoa. Por fora é uma coisa, por dentro é outra. Analisando o coração, a alma, a intenção daquela pessoa. Essa é a primeira advertência, a qual ele vai dar. Engano pela aparência. Eu posso estar sendo enganado porque eu estou me deixando levar pela aparência, pela beleza, pela simpatia, porque eu estou sendo superficial demais na minha análise. Então eu não vou trabalhar essa coisa como deveria, né? Mas nós sabemos que o crente, ele não deve, de forma alguma, traçar qualquer julgamento. Anteriormente Jesus havia falado, né? Não julgueis, né? Mas ele também havia falado que nós temos que ter critérios. Lembra que a gente estudou isso aí? Qual é o critério, então, para a gente não ser enganado por esses de boa aparência? Então ele está falando de terceiros. Tá certo? Há aqueles que estão ali à entrada da porta, ou estão no meio do caminho, que estão ao seu lado, que estão perto de você, e que pela sua aparência, eles tentam te enganar. Parecem dóceis, amigáveis, mas são lobos vorazes. Ok. Como é que eu preciso de fazer? Preciso de conhecer a intenção dessa pessoa. O critério que eu vou julgar está exatamente no versículo de número 16. Né? Onde ele diz, pelos frutos, seus frutos os conhecereis. O que ele produz? Qual o fruto que sai dele? Então você precisa de ter isso. Primeira parte da sua aplicação. Quer entrar pela porta estreita? Ouviu tudo que eu ouvi? É isso que você quer? Porque assim tem que ser o caminho do crente. O crente assim deve viver. É isso mesmo? Você se vê como um cidadão do reino dos céus? Me vejo. Ok. Não se engane. Não vai na conversa de qualquer um, não. Não é porque foi ordenado e está no púlpito aqui pregando que ele está certo. Pode ser que aquele pastor esteja errado. Veja o fruto. Qual fruto ele tem produzido? Porque de dentro dele irá jorrar o seu fruto. Aquilo que ele tem dentro de si é que de fato irá produzir na sua vida. Segunda aplicação. Tendo terminado essa aplicação, versículos 21 a 23, nós vemos que muitas pessoas ali agora, você fala assim, não, tudo bem, eu entendi, Senhor. Eu agora vou ficar atento a toda a mensagem, a toda a pregação, a todos que se colocam ao meu lado e perceber se aquilo de fato tem a ver com o reino do Senhor. Agora eu vou estar atento aos de fora nesse contexto. Não vou deixar que eles me enganem, porque eu vou perceber os frutos dele. O Espírito que habita nele gerará frutos de Espírito. Então eu preciso de saber dessa questão. João, lá na sua primeira carta, ele vai dizer, né, que todo aquele que chama Jesus de Senhor, esse tem o Espírito. Mas o que não tem o Espírito não conseguirá chamar Jesus de Senhor. Mostrando então um dos frutos que está nesse contexto. E aí quando dizer Senhor, não é usar a palavra Senhor, né? E aí é uma coisa que a gente precisa entender. Não é usar a palavra Senhor, mas é recebê-lo, entendê-lo, aceitá-lo como o Senhor de fato, como ele é. 100% homem, 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Aí ele pega e fala assim, você entendeu isso? Entendi. Mas deixa eu te alertar uma segunda coisa. Mas você está certo mesmo? E você, aí dentro de você, o que que tem? Então, o versículo 21 a 23, Jesus vai dizer que muitas pessoas acreditam que só dizer ou reconhecer, né, que Jesus é Senhor, dizer Senhor, Senhor, irão entrar no reino dos céus. Que tem assim, essa declaração para fora, que tem esse reconhecimento, irão entrar. Jesus fala assim, olha, não é suficiente, é importante, é necessário, mas não é suficiente, nós estudamos isso. E ele chega a dizer mais, ele alerta o perigo de que há a possibilidade de sermos enganados, porque as nossas crenças, o nosso zelo, o nosso fervor e até as nossas ações estão presas
somente a ação, sem ter uma intimidade com o Senhor, sem viver intimamente com o Senhor. Quando Jesus aqui então faz essa aplicação final, quando ele coloca essa questão, ele vai dizer assim, no versículo aqui de número 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. E nós aprendemos que esse conhecer aqui não é ter conhecimento, mas é ter intimidade, é ter vivência, é caminhar junto. Então Jesus diz assim, não adianta você vir para a igreja, dar o seu dízimo, fazer as suas obras, pregar o evangelho e me chamar de Senhor, se você não tem tempo comigo, se você não tem um relacionamento pessoal comigo. Eu gosto dessa aplicação aqui, quando eu olho pela prática da vida de Jesus. Uma das coisas pelo qual os fariseus, os escribas, e os escribas pegaram no pé de Jesus, e ficavam assim horrorizados com a realidade de Jesus, é porque Jesus chamava Deus de Pai. O judeu, ele entendia que Deus era Criador e Senhor absoluto. Ele sabia o quão poderoso era o Senhor. Ele sabia dessa realidade, Então, mas eles não tinham essa intimidade, esse relacionamento tão próximo com o Senhor. E Jesus diz, Ele é o meu Pai. Era um absurdo para eles. Mas depois Jesus vai dizer que Ele é o nosso Pai. Aqui no sermão Ele ensina a gente a orar. Pai Nosso. E nós aprendemos no sermão do Pai Nosso que somente o crente que nasceu de novo pode chamar Jesus de Pai. Pode chamar o Senhor de Pai. Nenhum outro pode chamar, porque ele tem esse relacionamento íntimo. Então nós observamos, por exemplo, os fariseus, e nós vamos ver pessoas zelosas, que tinham assim um rigor na lei, ainda que agia com muita hipocrisia, mas a gente tem que entender que às vezes a hipocrisia ela existe pelo engano. A hipocrisia ela não existe às vezes de forma premeditada. Às vezes nós somos hipócritas porque estamos enganados. Aqueles fariseus, eles achavam que cumprir a lei daquele jeito estava certo. Eles estavam sendo sinceros. Mas a palavra foi distorcida, a verdade foi distorcida. Jesus fala, ouvistes o que os antigos disseram? Pois eu vos digo. E aí ele fala, a aplicação correta da lei é essa. Não o que eles fazem. Aquilo é hipocrisia. Não é cumprir a lei de verdade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Todo fariseu que fazia isso, ele sabia que estava sendo hipócrita? O que é uma hipocrisia? Católico é uma hipocrisia. Ele diz assim, Jesus é o meu Senhor. Eu o tenho como Senhor da minha vida. E se curva ao pé de Maria. Isso é hipocrisia. Que Senhor é esse da qual você abandona ele para ter o outro? Mas ele não sabe que está sendo hipócrita. Percebe? Ele está sendo sincero, mas está sendo enganado pela sua realidade. Porque ele professa uma coisa e vive outra diferente. Nós somos hipócritas. O tempo todo nós agimos diante de Deus com hipocrisia. O tempo todo. Nós lemos na Bíblia e falamos assim, é isso mesmo. A gente sai e pratica diferente. Que coerência que tem isso? Não tem. Então Jesus agora chama a atenção desses, dizendo assim, olha, é por isso que vocês podem estar enganados. Porque vocês podem botar a sua confiança em algo que não é verdadeiro. E eu colocado para os nossos irmãos exatamente sobre essa questão. Sobre a falsidade dos profetas, os falsos profetas. Sobre o engano das heresias. Nenhuma heresia nasce de forma absoluta como ela é, querido.
ela vai crescendo sutilmente. Veja, a igreja presbiteriana do norte dos Estados Unidos, ela não desviou da noite para o dia, ao ponto dela se tornar uma herege. E é um negócio interessante, porque a igreja que mandou Simonton para pregar aqui no Brasil, que plantou a igreja presbiteriana do Brasil, desviou. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Foram concessõezinhas que foram fazendo ao longo do tempo e depois se tornou uma realidade. O reverendo Ernst Maia, comentando sobre a questão da heresia, ele diz assim: qual é o grande perigo da heresia dentro da igreja? O menor que ela seja, é que ela, com o passar do tempo, ela obscurece a verdade e ela passa a ser a única verdade. E abre caminho para que ela cresça. Uma heresia é plantada para crescer e amadurecer e reverdecer ao ponto de se tornar uma grande árvore que impede o seu caminho. Ela é lançada somente através de uma semente. Então ela vai crescendo ao longo do tempo. E Jesus então está dizendo isso. Essas pessoas conheceram Ele como seu Senhor, mas se apegaram à religiosidade sem ter intimidade, sem ter relacionamento com o Senhor. Jesus diz: eu não conheço vocês. Ainda que vocês tenham usado o meu poder, em teu nome nós fizemos milagres. Em teu nome nós expelimos demônios. Ainda que a obra fosse feita dentro da igreja, ainda que coisas verdadeiras saíssem de você, a vida de vocês não estavam ligadas a mim. Vocês não têm intimidade comigo. Isso deve chamar a nossa atenção muito. Um crente que é crente e não lê a Bíblia, não é crente. Porque você só pode ser crente através das Escrituras. Quer ver um negócio interessante? Eu já vou sair daqui, viu, irmãos? Só para a gente, porque eu estou ilustrando para a gente poder chegar onde a gente quer. Apresentando isso aqui para a gente chegar onde quer. Quer ver um negócio interessante? Essa série The Chosen. Todo mundo comenta, assiste. A primeira temporada foi uma febre entre os pessoais. Rapaz, aquilo é uma heresia pura. Aquilo tira Jesus do foco completamente. As pessoas se apaixonam pela série e elas começam a achar que aquilo ali é normal, mas não é. Não é. Sabe as novelas da Record? Cheio de heresia. Mas são hereges. Tem um monte de coisas, são detalhes que, se você não prestar atenção, vai passar e você vai ser pegado por cima disso. E vai enfraquecer você dentro dessas questões. Então, é importante a gente observar isso. Perceba que a chamada de Jesus aqui é muito importante nesse contexto. Essas pessoas ali estavam vivendo uma ilusão. Essas pessoas estavam se enganando. Elas foram enganadas, estavam sendo agentes da enganação, estavam enganando o que é pior, a si mesmos. Ao ponto de achar que eram salvas e não eram. Então nós chegamos à quarta parte, à terceira parte, que é o versículo 24 ao versículo 27. E é aqui que nós vamos entrar, tratando do mesmo assunto. O que nós vamos considerar aqui? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que o nosso Senhor Jesus nos alerta sobre os perigos agora de nós buscarmos as bênçãos da salvação. Veja, buscarmos as bênçãos da salvação e depois nos acomodarmos achando que já temos possuído tudo. Que já foi fundo o suficiente. Que já estou pronto. É a primeira coisa que ele vai fazer. O nosso Senhor vai nos chamar a atenção para esta realidade aqui. E aí eu chamo a atenção de você para outra coisa. Quando você vê um pregador falando desse texto aqui para descrente, entenda que ele está tirando o texto do contexto. O texto é para crente.
Essa aplicação não serve para quem não é crente. Só para quem é crente. Só para quem nasceu de novo. Né? Então todo esse contexto aqui, ele vai apresentar essa realidade. E nós podemos ver que o propósito aqui é mostrar entre a verdadeira e a falsa profissão de fé. Buscou os benefícios da salvação, mas não encontrou de fato a salvação. Entendeu a mensagem da salvação, mas não se apoderou da mensagem da salvação. Achou que tinha passado pela porta, mas ficou no marco. E quando a porta fechar, não irão entrar. Não tem como entrar. Não poderão passar por ela. Entende isso? É isso que Jesus está colocando aqui. Ele está fazendo aqui uma distinção entre o crente genuíno e aquele que parece ser. Entre aquele que realmente nasceu de Deus e aquele que pensa que nasceu. Mas pastor, como é que eu sei quem é crente e quem não é? Sei. Eu só sei de mim. Na primeira aplicação, Jesus diz assim, olha para o lado. Perceba quem está do seu lado. Pode ser que quem está do seu lado não é o que ele é. Beleza. Fujo dele. Na segunda aplicação, Jesus diz assim, verifique se você está além da confissão de Senhor, se há um interesse de intimidade comigo. Beleza. Na terceira aplicação, ele diz assim, verifique se você tem ido fundo o suficiente para poder estar de fato em mim. Ele vai. Não se preocupe com os de fora, se preocupe com você mesmo. É aqui que muitas vezes os arminianos usam como princípio da salvação vir pela pessoa aceitar Jesus. E alguns pentecostais vão tirar aquela ideia de que o crente pode perder a salvação porque ele tem que estar o tempo todo vigiando e tal. Não é isso que Jesus está dizendo, viu, irmãos? Jesus, hora nenhuma, está dizendo que a salvação vem por mim ou por você, que a salvação sempre vem por ele. E hora nenhuma ele está dizendo que você pode perder a salvação. O que ele está dizendo é, se você tem de fato a salvação, você está atento a essas coisas. Isso está fazendo parte da sua vida. Se você não tem a salvação, isso não vai fazer parte da sua vida e você está se enganando. Então, busque a Deus para que tenha misericórdia da sua vida e você nasça de novo. É isso que ele está colocando aqui. É uma autoavaliação trabalhando essa questão, certo? Para destacar então essa distinção, o nosso Senhor nos apresenta uma ilustração que enfatiza tanto as semelhanças quanto os contrastes entre os personagens e os objetos. Perceba que são dois homens e são duas casas. Aqui há semelhanças e aqui há contrastes. E para a gente poder compreender essa verdade espiritual, é essencial então examinar essa ilustração diante das suas semelhanças e diante dos seus contrastes. É só assim que a gente consegue entender exatamente o que está acontecendo aqui. Que Jesus está de fato apresentando aqui. Pergunta, comentário, dúvida, reclamação, crítica. Alguém? O balcão está aberto. Até aqui está tranquilo, né? Está fácil de entender. Difícil é aceitar, né? Seja sincero. A gente entender o que está falando é fácil. Difícil é a gente aceitar. Por que é difícil a gente aceitar? Porque geralmente a gente fica no superficial. A gente não se aprofunda dentro do texto. E aí a culpa é aqui, ó. É nossa. Dos pastores, dos pregadores, que nem sempre vão aprofundar o texto como deveria. Tem ficado, às vezes, cada vez mais rasas, infelizmente, as pregações. Tem ficado cada vez mais rasas. Né? Tem sido cada vez mais simplistas. E isso é horrível. Aliás, isso é terrível para a igreja.
porque nós não temos a base correta, profunda de fazer isso. Mas o Senhor já alertou a esses, né? Ai daqueles que fazem tropeçar num desses pequeninos. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado no fundo do mar. Jesus não joga a culpa em você, joga a culpa na gente aqui. Então, se a gente falha, a gente é que é responsável por isso. Vocês estão livres disso. Mas é importante a gente avaliar isso, irmãos. É importante a gente ter essa avaliação. Mas isso aqui nós vamos fazer na semana que vem. Entrar nesses detalhes, nós vamos fazer na semana que vem. Porque, igual eu falei, nós vamos trabalhar isso com calma. Trabalhando os contrastes, trabalhando as semelhanças, né? As diferenças e semelhanças, para a gente poder entender exatamente o que Jesus quer dizer. Porque eu tenho certeza que você ficou com a seguinte dúvida: ué, tá, beleza, eu tenho que me examinar. Quer dizer que eu posso estar enganado? Será que eu estou enganado? Será que eu não estou enganado? Como é que eu vou ter certeza agora? Tem certeza que isso passou pela sua cabeça. Ou então passou assim: o pastor está só querendo complicar a vida. Estava tão bom do jeito que estava, vai que aí complicando a vida da gente, né? Ou pode ter falado assim: não vou nem ouvir o que o pastor está dizendo, isso aí é heresia. Está falando aqui, não tem a ver com a verdade. Por isso nós vamos ver isso aí com detalhes. Um desses pensamentos passou na sua cabeça, tem certeza disso. Então, veja bem, o que importa é nós não nos distrairmos e nós não nos acomodarmos nas coisas superficiais, deixando de lado o que é essencial. Lembrando que toda heresia, tá certo? Toda heresia, ela tende exatamente a dar valor ao que é secundário e abrir mão do que é essencial. Certo? E é isso que a gente tem que fazer. Da importância ao que é essencial e o secundário é secundário. Não se importar com ele. Não se importar com ele. Então Jesus está se fazendo essa questão. Por quê? Para que eu não venha a ter uma falsa segurança, para que eu não venha a ser enganado. Para que eu não venha a ser enganado. Certo? Então, entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado, ele exige abnegação, humildade, interesse, comprometimento e uma bússola, para ter certeza de que está no caminho certo. Hoje é o GPS, né? Ninguém mais usa bússola, para ter certeza que está indo no lugar certo. Se nós nos acomodarmos, nós podemos pegar o caminho errado, tá certo? Podemos ir por um caminho que nós não deveríamos. Eu vou terminar aqui contando um fato interessante que aconteceu domingo. Eu citei até no culto à noite. Eu estava quase antes do almoço um pouquinho. Pegou um irmãozinho lá na igreja, lá em casa, e começou a contar a história de um filme que ele havia assistido. Ele estava conversando com o Daniel, contando, ele ouvindo e tal, e eu estou lá mexendo com o meu estudo, aí de repente eu ouvi um negócio, eu falei: que negócio é esse? Espera aí. Aí eu voltei: que negócio é esse? Não, que eu assisti um filme evangélico, e o filme é muito bom. Porque o filme é um ateu, e ele é um psicólogo ateu, e ele vai entrevistar uma pessoa que é um assassino, e esse assassino, e como ele é ateu, ele não acredita no demônio, e esse assassino está endemoniado. E aí o demônio começa a evangelizar o cara. Eu falei: ih, já deu errado. Aí ele vai explicar o que está acontecendo. Que o cara acaba morrendo, e o diabo, e o psicólogo, ele, em vez de... Porque a ideia do diabo era fazer o psicólogo seguir ele. Queria converter o psicólogo a servo de Satanás. Mas o psicólogo é diferente. Depois de toda a experiência dele, ele fala: não vou mexer com esse negócio, não. E escreve o contrário, revelando as artimanhas de Satanás, fazendo então com que ele se converta. Aí eu só fiz uma pergunta: onde é que está Jesus nessa história? Eu falei: sabe o que é isso? Isso é gnosticismo puro. Isso não tem a ver com o cristianismo. Jesus não aparece hora nenhuma. Hã?
Mas há diferença entre Esther. Há uma diferença entre Esther. Jesus não aparece em hora nenhuma. Não há sinal de conversão, não há sinal de um Deus ali presente. É sempre o homem e Satanás. Ele vence pelo entendimento dele, pela compreensão dele. Tá certo? Então isso é agnosticismo. É a ideia de que Deus criou o mundo, abandonou o mundo, e aí automaticamente as pessoas agora estão à sua mercê, e o homem tem poder de lutar contra Satanás, que é o seu grande inimigo. Aí ele falou, não, mas o cara se converteu. Eu falei, da onde? Se ele não conheceu Jesus, se ele não ouviu um pastor, não houve uma pregação para ele, né? Se a Bíblia não foi para a mão dele, onde houve conversão? Ele continua iludido. Ele continua errado. Mas o que levou esse irmão a ter essa percepção? É o que a gente faz. É tirar o foco da mensagem principal. O que a gente quer quando a gente assiste um filme evangélico? É ver a mudança das pessoas, para o bem. Quando a gente assiste um filme, a gente quer ver que as coisas boas aconteçam na vida daquela pessoa. Né? Mas, querido, sem Jesus, não é cristão. É qualquer outra coisa. Menos cristianismo de verdade. Jesus tem que estar... É só você observar as seitas. Todas elas tiram Jesus. Todas falam de Jesus, mas nenhuma segue a Jesus. É simples assim. Tem um outro filme que eu e a Adelene assistimos, um filme até bonito. É até interessante o filme. Né? E nesse filme há uma mudança na vida da mulher que está nesse filme. Ela era uma prostituta, é uma história muito pesada da história da vida dela. E tinha um cara que era crente. Pelo menos ele tinha a Bíblia na mão e lia a Bíblia. E ele se apaixona e Deus fala com ele que é para ele casar com essa prostituta. E ele casa com essa prostituta. E o filme passa assim, é interessante o filme. É uma lição bacana, a história do filme é uma lição bacana. Hã? Não entendi. O livro é melhor? É baseado no livro, pois é. Mas deixa eu te falar. É interessante, porque ela passa por essa questão, né? E no final ela muda de vida, ela muda realmente de vida. E no final ela faz uma oração. Ela coloca Deus à prova na situação e faz uma oração e muda de vida mesmo. Então, uma transformação na vida dela. A história termina até com um milagre, a história. Só que ele não é protestante. Ele não é cristão evangélico. É cristão católico. Aí a gente assiste e fala assim, que maravilha, que lindo. Pastor, por que você sabe que ele é cristão católico? Jesus não aparece. Aparece Deus. Há sinais como o crucifixo. Tem Bíblia, mas tem padre. Entende? Aí você fala assim, a história é bonita, ela cativa mesmo. Não, a mulher se converteu de fato. Nem todo mundo que muda de vida significa que foi convertido. Ela se tornou uma boa religiosa. Mas está queimando no inferno como qualquer um outro, porque não tem Jesus como seu Salvador. Então, quando você for ver, analisa. É o que Jesus fala. Observa os detalhes. Entende? O que Jesus está dizendo é isso. Não fique na superfície. Não fique olhando as coisas só pela aparência. Perceba a fundo o que está acontecendo. Tudo que você vê, que Jesus não está no centro, não é genuinamente cristão. Se você for numa igreja, e a igreja tiver um culto maravilhoso, com hinos maravilhosos, em que Jesus não é o centro, não é uma igreja cristã. Ainda que cante os nossos hinos. Se você conversar com uma pessoa que tem uma vida exemplar, mas que Jesus não é evidência na vida dele, não nasceu de novo. Ainda que tenha nascido e crescido dentro da igreja. É isso que Jesus está chamando a atenção da gente. Para aquilo que é principal. E não porque é secundário. E a nossa tendência é olhar o secundário. E se a gente olha o de secundário lá fora, Jesus está dizendo, é possível que você esteja olhando o secundário para a sua vida. Se esquecendo de verificar o primário.
Por isso que ele está advertindo isso aqui para a gente.